Obrigado, pessoal. Estou bem feliz de estar aqui com a casa cheia. Sejam bem-vindos ao Unibis. A Unibis, para quem não sabe, também é uma ONG. A gente agora adora trabalhar com ONGs. A gente tem uma rede de quase 5.000 ONGs. E a Unibis é uma delas. Então, estou bem feliz de estar fazendo um evento desses com empresas, junto com uma organização como a Unibis também, que sempre nos recebeu de portas abertas e que tem um trabalho muito incrível com crianças, com jovens, com vários públicos diferentes. Bom, antes da gente começar o evento, eu queria compartilhar um pouquinho. A gente começou o Atados há 10 anos atrás e a gente queria criar uma rede de engajamento social. A gente queria, na verdade, se engajar, começando como voluntário em uma causa específica, e a gente não sabia onde encontrar um trabalho voluntário de acordo com a nossa causa, de acordo com a nossa habilidade, e a gente queria proporcionar isso para as pessoas. Então, a gente começou a ir atrás das ONGs para entender quais que eram as demandas delas e transpor isso numa plataforma. Quem sair daqui inspirado, eu convido vocês a entrarem no site do Atados, que lá tem mais de 1.000 vagas de voluntariado de todos os tipos, para atuar com idosos, com crianças, com jovens. E a nossa porta de entrada é onde a gente deposita muito do nosso amor no nosso dia a dia, na nossa plataforma e na nossa rede, que é viabilizada pela plataforma e consegue conectar uma rede muito poderosa. Hoje são 5.000 ONGs, mas também são quase 300.000 voluntários, e a gente já trabalhou com mais de 200 empresas para viabilizar todo esse trabalho que a gente faz com as ONGs e com os voluntários e conseguir levar isso para as empresas. Agora, quando a gente trabalha com empresas, a gente sempre pensa como que a gente pode se engajar. Quando a gente trabalha com voluntários, como que a gente cria um maior engajamento. Com as ONGs, como que a gente aumenta esse impacto. E, no fim das contas, a gente está criando uma rede de engajamento social. Quando acontece um desastre no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente sempre está preocupado em como que a gente pode se engajar para realmente viabilizar uma melhoria e trazer um acalanto para aquelas pessoas que estão vivendo aquela situação. A gente começou a pensar, ao longo desses anos do Atados, como que a gente podia viabilizar o engajamento social de uma forma mais sistêmica e realmente com mais impacto. E foi pensando que a gente desenvolveu uma metodologia que a gente está lançando aqui hoje e que tem tudo a ver com esse evento, com o nome desse evento, que é o Social Engagement Summit. É uma metodologia de engajamento social. Então, a gente criou uma matriz de engajamento social e acho que pode ser muito útil para vocês levarem para as empresas de vocês e implementarem essa matriz, essa metodologia no dia a dia do trabalho de vocês. Vocês trabalham com responsabilidade social, vocês trabalham com sustentabilidade, com ESG, com RH. Vocês têm um caminho grande aí para vocês conseguirem viabilizar o engajamento social de vocês dentro das empresas. E acho que isso pode ser um meio importante para isso. Quando a gente fala de engajamento social, normalmente nas empresas a gente segrega e começa a dividir e colocar em caixinhas. Então, a gente tem a área do voluntariado, a gente tem a área do investimento social, a gente tem a área das leis de incentivo, a gente tem a área de comunicação, e etc. Mas, quando a gente fala de engajamento social, eu queria trazer um exemplo de como que a gente pode viabilizar esse engajamento social de uma forma um pouco mais sistêmica e implementar isso nas empresas. E, para isso, eu vou trazer o exemplo de uma atuação que a gente planeja fazer no Rio Grande do Sul. Então, só para introduzir, quando a gente planeja engajamento social, a gente está olhando em 5 frentes. No voluntariado, nas atitudes de cidadania, que são aquelas atitudes do nosso dia a dia, na marca, no poder da nossa comunicação, no poder da gente liderar e mobilizar pessoas da nossa rede, empreender projetos e na própria doação de recursos ou doação financeira. No Rio Grande do Sul, a gente tem um planejamento de fazer uma ação junto com a Rede Asta. Não sei se vocês conhecem a Rede Asta, mas é uma ONG que trabalha com costureiras, com artesãs, e a Alice, da Rede Asta, me procurou, contando que, na verdade, elas tinham 50 costureiras que estavam morando em abrigos no Rio Grande do Sul e estavam um pouco sem ter o que fazer, sem ter muita perspectiva, porque elas estavam sem casa naquele momento, nesse momento atual agora. Então, sem casa e estão dentro de um abrigo no Rio Grande do Sul, em alguma das cidades afetadas, 50 costureiras. E a gente começou, como que a gente pode viabilizar o engajamento de empresas usando um pouco dessa rede? A gente começou a pensar que a gente poderia criar um produto social que fosse feito pelas costureiras, que elas ensinassem pessoas dos abrigos que estão sem fazer nada naquele momento, só vivendo no seu dia a dia, e pudessem produzir um item que fosse valioso para as pessoas, aprender a produzir esse item e comercializar esse item para o Brasil todo. A gente começou a falar com algumas empresas sobre essa ideia, a gente está terminando de fechar uma parceria com uma empresa para isso, e a ideia é a gente levar
esse projeto para o Brasil todo, para as pessoas conseguirem contribuir e, ao mesmo tempo, se sentirem perto do Rio Grande do Sul. E aí, como que a gente faz isso usando a matriz de engajamento? Então, uma empresa que atuar nessa causa, por exemplo, ela pode viabilizar um abrigo um pouco mais cuidadoso, levar voluntários para melhorar a situação dos abrigos, para divulgar, para fazer uma mentoria com as pessoas dos abrigos e para acompanhar esse processo de produção desse item. A gente pode atuar com a frente de cidadania dentro das empresas para atuar com fornecedores mais responsáveis e para atuar como que a logística de uma empresa que entrega produtos pode facilitar no engajamento dessa ação e levar produtos para o Brasil todo. A gente pode se conectar com a marca dessa empresa, com a comunicação dessa empresa e divulgar nas redes dessas empresas que têm um alcance grande, como que a gente consegue alcançar um público maior e vender esses itens para todo o Brasil e gerar recursos para esses abrigos e para quem está nesses abrigos. E a gente pode criar um projeto específico dessa empresa para viabilizar isso, falando com as áreas específicas de produto, falando com as áreas de negócio e conseguindo efetivamente viabilizar esse projeto. E, finalmente, esse projeto vai precisar de um investimento, então a gente conecta a área de investimento social privado, mas já com todo um arcabouço em volta que faz sentido para aquela empresa. Esse é um pouco do nosso modelo de engajamento social que a gente está entendendo que faz sentido para as empresas quando a gente consegue conectar de uma forma mais sistêmica. E quando a gente está falando com as empresas e com as pessoas, a gente sempre vê um ciclo de engajamento que ele é crescente, que normalmente começa num despertar, num evento como esse, como que a gente cria um primeiro engajamento social, como que a gente conecta essa pessoa, ou essa organização, ou essa empresa com esse engajamento social de uma forma recorrente, como que a gente engaja um público maior até a gente chegar na escala e até a gente chegar numa transformação realmente sistêmica. Então, a gente usa um pouco desse ciclo de engajamento aplicado em cada uma dessas frentes da matriz de engajamento social. E, ao mesmo tempo, a gente pensa em cada um dos públicos, cada uma das causas e cada um dos stakeholders das empresas que são parceiras. Então, vamos pensar na sua empresa, fecha o olho, pensa na sua empresa, pensa na sua causa, pensa no público, seja o público de clientes, o público interno, os fornecedores, e como que isso se aplica, essa causa, na sua empresa, num nível de despertar, como que a gente atua na doação para essa causa, para a sua empresa, como que a gente atua no voluntariado, como que a gente atua na liderança com impacto, na cidadania. E é um pouco assim que a gente vê que a gente consegue construir uma matriz de engajamento que realmente faça sentido para a sua estratégia social. Esse é o convite que eu quero fazer para vocês, para se aprofundar um pouco nessa metodologia, que a gente vai construir um pouco aqui hoje, mas que vocês também podem depois replicar, e a gente vai mandar mais materiais para vocês também. Então, esse é um pouco da nossa matriz. Queria dar as boas-vindas para vocês e queria chamar o nosso primeiro painel, que vai ser apresentado pela Bia, que é a nossa gerente de empresas, de projetos empresariais, e quais são os projetos mais legais a gente vai apresentar aqui para falar um pouquinho do potencial. Obrigada, Dani. Boa tarde a todas e a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje, abrindo essa rodada de painéis, com um tema que faz parte do meu dia a dia e com convidados que representam programas que são referência e que são inspiração, para falar um pouquinho sobre tendências, trocar sobre possibilidades, né, de como a gente pode trazer o voluntariado também para trabalhar objetivos, metas e estratégias corporativas. Eu vou começar fazendo a minha autodescrição. Eu sou a Beatriz, né, eu sou uma mulher branca, de estatura baixa, tenho os olhos castanhos, o cabelo castanho escuro na altura do ombro, um pouco encaracolado. Eu estou vestindo uma camiseta azul do Atados, com o logo do Atados, e uma calça branca. E vou chamar também aqui, para estar comigo hoje, os nossos convidados especiais. A Juliana, diretora da área de responsabilidade corporativa do BTG Pactual. A Mônica, que é também diretora executiva de operações do Instituto Alcoa. E o Jaime, que é nosso convidado internacional, quem esteve aí de manhã já o conheceu, mas ele é empreendedor social e CEO da ONG Osmia, lá do Peru.
Jaime, bem-vindo. Senta aqui, ó. Bom, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer por vocês toparem o convite de estar aqui com a gente, para compartilhar um pouquinho da experiência de vocês dentro do tema, compartilhar um pouco sobre o trabalho que vocês realizam. Então, eu vou começar com uma rodada de apresentações. Vou pedir para vocês contarem um pouquinho quem são vocês, né, qual um pouco da instituição que vocês representam e da experiência de vocês mesmo ao longo dos anos aí com o tema, tá bom? Eu vou pedir para a Ju começar. Fique à vontade, a palavra é sua. Estão me ouvindo? Oi, estão me ouvindo? Boa, pessoal, sejam bem-vindos, então, prazer em conhecê-los. Eu sou Juliana de Paula, diretora de Responsabilidade Social do BTG. Antes de me apresentar, eu quero parabenizar a Atados por esse evento. É muito legal ver tanta gente engajada no tema aqui, ver essa sala cheia. Esse é o primeiro ano que a gente está patrocinando esse evento. E assim, acho que estou aqui com o time. A gente discutiu muito se a gente deveria se posicionar, se a gente deveria estar aqui. E estar aqui hoje reforça que sim, né? Que seja o primeiro de muitos que a gente esteja junto, assim, porque realmente a gente tem que trazer esse papel de voluntariado para a mesa, né? Para a gente poder realmente se comprometer cada vez mais com a nossa responsabilidade social como cidadão. Vou me autodescrever antes que eu esqueça. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, um pouco abaixo do ombro, e estou vestida aqui hoje tanto de uma camiseta quanto uma calça lilás. Bom, eu trabalho no BTG Pactual fazem 5 anos, mas toda a minha carreira foi no terceiro setor. Eu trabalhei no Hospital Pequeno Príncipe, lá em Curitiba, sou curitibana. Trabalhei na área de captação de recursos do hospital. E, em 2019, eu resolvi fazer essa mudança de carreira e ir para o setor privado, porque eu entendi que lá eu teria um papel muito importante de engajar mais pessoas para a causa. E eu acho que ter passado por uma organização social e depois vir para uma empresa, eu acho que contribuiu muito para o olhar que eu tenho hoje como, né, uma liderança dentro da empresa. Eu falo muito com o meu time no sentido de o que a gente vai decidir, o voluntariado, até o apoio de uma organização, a gente tem que ter a empatia de se colocar do outro lado. E eu fico muito feliz que a minha equipe toda passou pelo setor social também antes de vir para uma empresa. Quando eu penso no voluntariado nesse tema, bom, desde pequena, acho que minha família sempre me incentivou a fazer voluntariado. E no banco, no BTG, que a gente vai contar aqui um pouco, foi uma das nossas primeiras ações dentro do banco, foi começar pelo voluntariado. Mas eu, na pessoa física, também tenho um projeto social que se chama Aproximar, e é um programa que leva crianças para conhecer o mar pela primeira vez. É um programa de voluntariado, então acho que só reforça um pouco desse meu amor aí pela causa também, de incentivar mais pessoas ao terceiro setor e, do outro lado, também dar mais oportunidade para as pessoas que precisam. E eu acho que, para fechar só, eu acho que esse painel reforça muito esse nosso compromisso do voluntariado, que se a gente quer ter uma transformação social no nosso país, principalmente, assim, mas no planeta como um todo, tem que começar pela gente. Então, o voluntariado está aí para a gente poder dar o primeiro passo. Obrigada, Ju. Muito bom. Mônica, eu vou pedir para você se apresentar também. Oi, me ouvem? Não? Agora sim? Agora sim. Olá, boa tarde, todas e todos. Um prazer estar aqui. Quero agradecer pelo convite do Atados para poder participar aqui desse painel e parabenizar pela iniciativa, pelo 2º ano. Muito bacana ver tantas pessoas engajadas com a causa. Eu sou Mônica Renato Spadaro, diretora de operações do Instituto Alcoa, fico baseada aqui em São Paulo. Para me autodescrever, eu sou uma mulher branca, 45 anos, tenho cabelos longos, escuros, castanhos. Estou vestindo uma blusa preta, uma saia amarela e um pouco nervosa. Para contar sobre a minha experiência, né, essa minha trajetória, eu estou na Alcoa há 19 anos, mas no Instituto há 17. Já tive uma carreira profissional antes de ingressar na Alcoa, mas foi no Instituto que eu tive a oportunidade de começar a me desenvolver nessa área, que sempre foi o meu desejo, minha paixão, de responsabilidade social corporativa e investimento social privado. O Instituto tem atuação, basicamente, onde a Alcoa tem operação, no Maranhão, em Minas Gerais, no Pará, um pouco menos aqui em São Paulo, que é onde fica o escritório corporativo, que a gente concentra algumas ações também de voluntariado. Então, são territórios muito diferentes, muito distintos, né, com características muito distintas também.
E a gente tem esse desafio, né, de conseguir levar diferentes opções para as pessoas, atender essas diferentes demandas, encarando, né, diferentes situações. Sou uma apaixonada pelo tema, amo, sempre quis trabalhar com essa causa. Também sou voluntária independente da Alcoa. A minha ligação com a Alcoa começou pelo voluntariado, eu não era funcionária, mas comecei participando de ações de voluntariado por uma amiga que trabalhava na Alcoa. Então, tenho uma ligação muito forte, gosto muito do tema, sou uma verdadeira apaixonada. Que bom, gostoso saber. Bom, Jaime. Hola, ¿se me escucha? Hola, ¿sí? Hola, bueno, gracias. Gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Yo soy Jaime Ulloa, soy peruano. Llevo más de 20 años trabajando en proyectos de voluntariado corporativo con empresas, en Perú inicialmente y luego en varios países de Latinoamérica, ¿no? Principalmente Colombia, México y Centroamérica. He tenido la oportunidad de conversar de manera sostenida en el tiempo con personas a cargo de llevar adelante estos proyectos o estos programas en empresas, escuchar sus retos y trabajar juntos en muchos casos para responder a las situaciones distintas que se presentaban, retos relacionados a cómo hacer el programa más estratégico o cómo movilizar a más voluntarios o cómo generar más impacto, cómo lograr algo en una escala nacional, etcétera, etcétera, ¿no? También soy un apasionado en el tema, tantos años dedicado a algo, es como que esto es realmente algo que me gusta hacer y siempre tratando de innovar en lo que hacemos. Buscando, o sea, nunca totalmente satisfecho por el resultado que se consigue, siempre tratando de pensar qué más se podría hacer para lograr el resultado en una escala mayor o con un nivel de impacto más profundo o, digamos, logrando mayor involucramiento por parte de los voluntarios, etcétera, ¿no? O sea, siempre hay cosas para fortalecer en el trabajo que estamos haciendo y compartir con otros que en el mundo están haciendo lo mismo es súper rico y agradezco mucho la oportunidad de estar acá. Muchas gracias. Bom, eu vou iniciar através de algumas perguntas que a gente preparou aí para nortear a nossa conversa, mas queria dizer que a gente tem um QR Code aqui, então vocês também podem mandar suas perguntas ao longo do painel. A gente vai selecionar algumas dessas questões, né, para trazer para os nossos convidados no final. E, enfim, se não der tempo da gente trazer todas as perguntas, vamos ter aí o coffee, né, e outras oportunidades também para trocar. Então, podem direcionar para esse número de celular as perguntas no final. A gente, enfim, tem observado que uma das principais tendências do voluntariado corporativo é que os programas e ações estejam conectadas com as estratégias e metas, né, do negócio, e que olhe um pouco mais de uma forma sistêmica para o impacto, né, conectando-se a outras iniciativas também e programas da própria internos da empresa. Eu vou pedir para a Ju começar, eu vou seguir sempre essa ordem, tá, para vocês também se organizarem, mas eu vou pedir para a Ju começar trazendo um pouquinho sobre a sua experiência no BTG, como o programa de voluntariado ele foi se desenvolvendo e como está estruturado hoje. Eu queria que você compartilhasse, porque eu acho que traz muito, né, dessa tendência de realmente se conectar com o negócio e com os objetivos e estratégias da companhia como um todo. Boa, obrigada. Bom, como que começou o nosso programa de voluntariado? Como eu comentei, eu estou há 5 anos no banco. Quando eu entrei, a gente só trabalhava com lei de incentivo e eu tinha essa meta de desenvolver a área de responsabilidade social. Sem budget, sem nada, então a gente começa pelo voluntariado, né? E foi bem no ano da pandemia, então acho que teve um desafio muito grande de pensar em ações de voluntariado durante a pandemia, sem nenhum recurso. Então, acho que quando a gente começou primeiro pela doação financeira, porque eu pensei, eu preciso de recurso financeiro para começar a fazer alguma ação aqui. Mas veio a pandemia, o banco fez uma grande doação, e a gente começou a fazer muita doação para a organização social, e a gente percebeu que dar o recurso no final do dia era o mais fácil.
Mas como é que a gente conseguia apoiar a organização para além do recurso, sentar do lado dela e ajudá-la na parte de gestão? E aí foi que a gente teve a ideia, né, nem tinha o programa de voluntariado, mas começou com esse projeto, da gente fazer um projeto chamado BTG Soma, que é um programa de aceleração social, que a gente busca fortalecer a gestão de organizações através de 80 horas de conteúdo, que vai de lei de incentivando, desculpa, de liderança até captação de recursos, expansão, e mentorias com colaboradores. Na época, quando a gente mostrou esse projeto, eu lembro que até hoje o nosso CEO falava, você acha que alguém vai se engajar nesse projeto? Eu, claro que vai. Né? Dele, não, Juliana, aqui o pessoal trabalha 12, 13 horas por dia, ninguém vai se engajar. Não, é verdade, mas né, estamos na pandemia, podemos fazer o bem, enfim, precisamos tentar. E a gente abriu um processo seletivo, uma chamada para as pessoas serem mentores do nosso programa. E a gente teve assim, mais de 100 inscrições para poder escolher 30 pessoas. E aí a gente até mostrou para ele, assim, ó, tem um pessoal interessado aqui. E aí a gente fez esse programa de mentoria, é um programa de mentoria de 6 meses com as organizações sociais, e tem dado muito certo, eu já volto nesse tema, mas foi assim que começou. E aí, enfim, durante o ano a gente começou a fazer algumas ações mais pontuais, mais assistenciais, que a gente foi tentando se virar com isso, e eu tive uma conversa com a Silvia Nakash, não sei aqui quem conhece, ela é o guru do voluntariado para mim, e ela perguntou, nossa, você tem um programa tão legal, que é o BTG Soma, você sabe que mentoria é muito difícil de engajar, né, as pessoas. Deu, sério? Ela, sim, normalmente você começa com uma coisa mais assistencial e tudo mais. Daí eu falei, nossa, aqui mentoria é o melhor. E aí que eu fui entender que existiam perfis de voluntariado para as pessoas. E aí ela começou a me fazer tanta pergunta, mas você tem uma plataforma para te ajudar no voluntariado? Eu, não. Uma cartilha? Eu, não. Um indicador? Eu, não. Uma meta? Eu, não. Da Juliana, você está com um programa incrível e você não tem nada disso. Eu, não. E foi muito bom, porque aí eu fui entender que o voluntariado ele precisa estar, de fato, muito alinhada com as estratégias da área e também da empresa que você trabalha hoje. E foi aí que a gente começou a desenvolver e criar mais, tanto outros projetos quanto outras estratégias para o nosso programa. Aí, hoje, como que funciona? A gente tem o voluntariado pontual, assistencial, que é para a gente poder realmente chamar mais pessoas para se engajarem. Então, eu tenho desde doação de ovo de Páscoa para crianças na Páscoa, até um programa como o BTG Soma, que é 6 meses de mentoria, até mentoria para mulheres empreendedoras, até para dar aula de educação financeira para jovens. Então, tem uma parte que é mais assistencial e uma parte que é mais de conhecimento. Então, a gente divide o programa de voluntariado dessas duas formas. Além disso, a gente tem hoje uma plataforma, uma cartilha de voluntariado, para a gente poder contar um pouco do nosso programa. E hoje, o programa que começou com 29 pessoas, quando eu entrei no banco, tinha 29 pessoas que faziam ações aleatórias lá. Hoje, a gente está com mais de 1.700 colaboradores que participam por ano do nosso programa dessas ações. E o que a gente mais vende, o que a gente mais quer como estratégia da área? A gente não quer que a pessoa faça um voluntariado para ir lá e tirar uma foto e postar. A gente quer realmente que a pessoa transforme. A gente quer que ela realmente faça parte de uma transformação. Então, para cada voluntariado, a gente pensa muito no sentido, o que vai ser importante, qual ação vai ser importante para o outro lado, para a organização? Faz sentido para ela eu levar o ovo de Páscoa ou não? Então, a gente tem uma conversa muito com o outro lado também para poder entender. Hoje, são mais de 38 ações que a gente faz ao longo do ano. Né? A gente tem são mais de 5.000 horas que os nossos voluntários doam para essas ações de mentoria e de ações mais pontuais. Então, hoje, a gente está super mais robusto. Mas como é que a gente mostra agora isso para a liderança? Né? Acho que uma pergunta que você trouxe muito nesse sentido de, você desenvolveu, mas como é que você olha isso e mostra isso como estratégia? Aí, aqui, a gente começou a mapear primeiro os nossos indicadores. Né? Não é só o número de pessoas, não é só o número de ações, para a gente poder mostrar para uma liderança. A gente começou a ver quantas horas de voluntariado nossos colaboradores estão doando. E isso é perguntado em muitos reports de SD. Então, assim, contribui para uma meta. Então, para a gente, além de ter um número grande de voluntariado, a gente também tem horas que isso contribui para um melhor rating assim, do voluntariado. A gente tem o engajamento de liderança. Né? Então, hoje, a gente tem 24% de engajamento de liderança nas ações do banco, e aqui também é um número bom, mas a gente quer mais, assim, né? Porque, realmente, a liderança ela tem que estar engajada para que os próprios colaboradores abaixo dela, a equipe, participe também. Então, esse foi um outro dado que a gente acabou trazendo.
o número de áreas que participam, porque hoje a gente no banco, né, um banco de investimento tem diversas áreas, RH, tecnologia, investimento, marketing. Então, uma das nossas metas é como é que a gente consegue também fazer com que mais áreas se engajem, para elas poderem também se conhecerem e se trocarem, porque isso é um benefício até interpessoal da empresa, assim. Taxa de retenção. Então, chegou uma hora que eu estava conversando aqui com a Camila, né, no ano passado, até sobre voluntariado, que ela é aqui do meu time, a gente falava, legal, a gente bate 1.700, 1.800 voluntários por ano, mas o quanto a gente está retendo esse colaborador nas nossas ações? Porque muitos doam pontualmente, a gente tem que se preocupar em ele ser constante. Então, essa virou uma meta também para a gente poder acompanhar. Então, é uma coisa que a gente não para para pensar. Quando a gente olha para a doação financeira, a gente hoje calcula o nosso ticket médio, também a gente, né, quanto que o nosso colaborador tem doado para isso também. E aí, cada vez mais, a gente vai descobrindo outros indicadores. Então, quando a gente olha para a organização social, a gente olha para quantas pessoas a gente impacta através do voluntariado. Então, hoje são mais de 5.000. Quantas ações a gente faz, o NPS da satisfação do nosso colaborador. Então, todos esses indicadores, parte deles impactam uma agenda ESG, mas parte deles também nos ajudam muito na estratégia de criar outras iniciativas, né? Mas existem muitos desafios nesse caminho que eu suponho que a gente vai falar sobre isso também. Sim. A gente não vai conseguir abordar tudo, né? Bem, um universo muito complexo, mas vamos passar assim. Obrigada, Ju. Acho que é legal ver, acho que é da sua fala, a questão de... não existe um jeito certo, né, de implementar e criar um programa. Eu acho que é muito importante que a gente identifique o perfil dos nossos colaboradores, dê oportunidades, né, diversas, entenda também o contexto, metas, estratégias da própria companhia. Então, acho que é super legal. E aí, eu vou pegar um gancho para pedir para a Mônica também compartilhar um pouquinho sobre o programa, a estrutura do programa de voluntariado do Instituto Alcoa, que também tem suas características e especificidades, né, que traz aí uma conexão com os territórios onde a empresa está presente, também conectando com outras estratégias sociais, por exemplo, investimento privado. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. Tá bom. Me ouvem bem? Acho que sim, né? Acho que agora sim. Aí. É interessante ouvir, né, da Juliana contando, assim, tem muitas questões que são parecidas, mas outras também, né, bem diferentes. Assim, é uma dinâmica muito interessante. Só para contar um pouquinho do histórico, né, do voluntariado na Alcoa. A Alcoa é do setor de metalurgia e mineração, então ambiente operacional, né, e a gente está em cidades que são muito distintas, né? Aqui no sul de Minas, em Poços de Caldas, no Maranhão, em São Luís, na capital, e numa cidadezinha que fica no oeste do Pará, chamada Juruti, onde tem a unidade mais recente. E é um local bastante afastado, com difícil acesso. A Alcoa está no Brasil há quase 60 anos, e o Instituto tem 34 anos. E eu acho que assim, a liderança aqui do Brasil já tinha a Alcoa Foundation, que tem mais de 70 anos de atuação, mas aqui para o Brasil eles quiseram garantir que houvesse investimento social independente do resultado financeiro da empresa. Para isso, eles criaram um instituto e a Alcoa fez doações até formar o nosso fundo patrimonial. Então, hoje, o Instituto tem esse fundo patrimonial para fazer o investimento em projetos comunitários, em programas sociais, nas comunidades em que a Alcoa tem operação, mas também os programas de voluntariado. E a gente busca oferecer um portfólio de opções para as pessoas, para que cada um, né, se identifique com aquilo que mais lhe interessa. Então, seja o voluntariado por capacidades, por habilidades, ou só um voluntariado de coração, né? Então, a gente tem diferentes programas. O mais antigo deles é o Action, que reúne um grupo de voluntários, de pelo menos 8 colaboradores, por 4 horas. É uma ação mais pontual, mas essa ação acaba revertendo em uma doação do Instituto Alcoa para a instituição que recebe. Então, para além do trabalho voluntário, a instituição recebe R$15.000 do Instituto Alcoa. No ano passado, nós tivemos 30, então foi um investimento aí de 300. Até o ano passado, a doação era de 10 mil, foram R$300.000 doados só para esse programa. E no ano passado, a gente lançou um novo programa parecido, um pouco semelhante, mas para que as pessoas tivessem um pouco mais de conexão com as organizações. Então, a gente criou o Vamos, que é o Voluntários Alcoa, mobilizando a sociedade, para que as pessoas pudessem ficar mais tempo nas organizações. Então,
Então, um grupo de pelo menos 5 pessoas, dedicando ali 50 horas ao longo de 4, 5 meses, a instituição também recebe uma doação financeira do Instituto Alcoa de R$10.000. E temos as parcerias estratégicas, né? Então, a gente busca parceiros que têm as suas metodologias prontas, que nos ajudam a levar os programas voltados para voluntariado por habilidades e competências, como o Atados. Então, a gente tem uma série de iniciativas em conjunto, nos 3 territórios e aqui em São Paulo também. O Junior Achievement, que também é uma organização bastante antiga, e, mais recentemente, o Mais Unidos, o Grupo Mais Unidos também está com a gente no programa de voluntariado. Então, são diferentes ações para atender os diferentes públicos, os diferentes desejos e demandas, né? Então, a gente também procura conhecer os nossos voluntários, ouvi-los, fazer uma pesquisa para entender quais são, né, as causas que mais lhe interessam, quanto tempo a pessoa está disposta a dedicar. E a gente tem também essa questão da liderança, né? É muito importante ter a garantia de que a liderança ela concorda e ela apoia a causa. Então, algumas dessas iniciativas, por exemplo, acontecem durante o horário de trabalho. Então, a gente tem a liderança ali sabendo, né, e liberando as pessoas para fazer as suas ações. A gente tem os actions, por exemplo, podem ser realizados por determinadas áreas, né? Então, cada área fica responsável pela organização do action, ou o grupo do Vamos, ou outras ações. Então, a gente faz isso, né? Assim, é um programa bastante antigo, né, de voluntariado, só o Action já tem 20 anos. A Alcoa sempre teve, né, essa questão da cultura do voluntariado muito forte, muito presente nas pessoas. Como eu falei, a minha história começou, né, na Alcoa com o voluntariado, não sendo funcionária. E a gente procura fazer isso, então, dar diferentes opções para que as pessoas possam se engajar de fato, e desde o início da carreira, né? Então, quando os estagiários entram, a gente sempre faz ali um incentivo para que também possam se engajar, para já começar na trajetória profissional, fazendo as ações, incorporando essa questão da cidadania através do programa de voluntariado. Então, a gente tem muito dessa característica de fazer um programa bastante flexível e, claro, sempre, né, atento ao que as comunidades precisam e o que os colaboradores desejam fazer. Muito bom. Acho que um ponto bem importante é esse, né, de trazer o voluntariado para fortalecer também outras iniciativas, né, outras estratégias, outras ações que existem dentro da companhia. E acho que isso é muito bacana. E, ao mesmo tempo, ter um programa tão antigo, mas que vai se transformando também de acordo com os desafios, as demandas, né, não só dos territórios, mas também dos próprios colaboradores e da empresa, né, como uma instituição. Obrigada, Mônica. Bom, Jaime, vou direcionar para você a pergunta, e acho que vai ser muito bom ter o seu olhar complementar como consultor também, trazendo um pouco do olhar das instituições, né, e de como alguém que está ali também orientando, né, e proporcionando essa conexão, né, como que a gente conecta o voluntariado com a estratégia, como você tem observado também, enfim, dos diversos atores nesse desafio. Gracias por la pregunta. ¿Se oye? ¿Sí? Muy bien. Lo que uno encuentra es que no hay una sola manera de hacer las cosas, claramente. Hay muchas maneras de hacerlas. El común denominador o lo que más frecuente vamos encontrando y consideramos que es una buena idea, digamos, es tener una estrategia que de alguna manera tenga una respuesta clara de cómo generarle valor a la empresa, al negocio, cómo generarle valor a los colaboradores, que son quienes nos van a dar su tiempo, normalmente o muchas veces su tiempo libre, ¿no? Y cómo generarle valor a la comunidad. O sea, estas 3 cosas gestionadas de manera simultánea con el mismo nivel de esfuerzo, de dedicación, ¿sí? Para la empresa, lo ideal es como ponernos en los zapatos de la empresa. ¿Cuáles son las prioridades del negocio? De repente la empresa quiere crecer y para crecer necesita atraer talento, desarrollar talento, fortalecer una cultura corporativa, etcétera, etcétera, ¿no? De repente otras empresas necesitan una licencia social para operar y tienen que tener relaciones con la comunidad que sean saludables, constructivas, positivas, ¿no? Otras empresas de repente necesitan una buena reputación y digamos, hay muchas posibilidades.
lo ideal es que el voluntariado explore las posibilidades que son prioridad del negocio y genere como hipótesis de en cuál de estas prioridades del negocio el voluntariado realmente podría aportar de una manera que sea significativa, ¿no? Entonces, en cultura corporativa, por ejemplo, es muy posible que el voluntariado aporte de una manera significativa, o en relaciones comunitarias, o en varias de las que mencioné como posibilidades, desarrollo de competencias, etc. Entonces, es una súper situación positivamente, digamos, cuando el programa de voluntariado encuentra una manera de aportarle al negocio y donde la acción social del voluntariado tiene un resultado al fortalecer la cultura o desarrollar competencias, atraer talento, mejorar la marca empleadora, etcétera, etcétera. Eso fortalece el programa. Porque algo que normalmente es parte del día a día en la gestión de estos programas es que los recursos son escasos. ¿Y cómo consigo más recursos de la organización si es que le respondo al área de finanzas sobre el retorno de esta inversión, ¿no? O sea, ¿esto es un gasto o es una inversión? Si es que es una inversión, ¿cómo retorna esa inversión? Las empresas funcionan con esa lógica y está bien, y si lo entendemos, es más fácil de gestionar. Entonces, esto es un camino, no digo que sea el único, pero es un camino que abre muchas oportunidades. Otra cosa relacionada a esto es que las empresas tienden a conectar su acción social con las cosas que el negocio, con el expertise del negocio. O sea, si somos una entidad financiera, hacemos educación financiera, promovemos el emprendimiento. ¿Por qué? Porque los colaboradores normalmente tienen esas habilidades ya desarrolladas, entonces pueden utilizar sus habilidades profesionales para impactar. Y así con todos los sectores, ¿no? Los que trabajan en una empresa de alimentos tendrán conocimientos relacionados a alimentación y así sucesivamente. Entonces, ahí hay oportunidades de cómo hacerlo más estratégico para la empresa, para los colaboradores igual, cómo logramos que se sumen, cómo hay más personas y cómo logramos que las personas le pongan más horas, ¿no? Le van a poner más horas y van a haber más personas dispuestas a hacer voluntariado en la medida que el voluntariado responda a sus motivaciones, que responda a sus intereses, a quién quisieran ayudar, de qué manera, en qué línea de trabajo, en qué tema quisieran impactar, cuál es el ODS que más los moviliza, ¿no? Entonces, entendiendo la perspectiva de los colaboradores, luego hay que también analizar la perspectiva de la empresa, que no necesariamente va a ser la misma, ¿no? Entonces, al cruzar estas informaciones, utilizamos esa información para tomar mejores decisiones de qué proyectos proponerle a los colaboradores. Hay que ofrecer un portafolio con varias opciones, tampoco tantas, porque si no terminamos diversificando demasiado la acción. Sí debemos tener unas 3 por lo menos, tal vez 4, pero nunca 8 o 10, porque si no el impacto se diluye. Es más potente si nos enfocamos en 3 o 4. No hay un número fijo, yo solamente estoy poniendo una referencia. Y ahí proponer proyectos que hagan sentido para la empresa con su estrategia social de sostenibilidad y proponer proyectos que hagan sentido para los colaboradores en base a sus motivaciones e intereses. De ese modo va a ser también estratégico para ellos y con todo este enfoque, luego nuestro trabajo va a consistir en tenemos que cumplirle estas promesas o tenemos que, digamos, satisfacer las expectativas que estamos levantando al decirle al negocio, yo te voy a ayudar a fortalecer cultura, o yo te voy al colaborador decirle, yo te voy a dar una oportunidad para que tú trasciendas generando impacto en poblaciones muy vulnerables, ayudándolas a prosperar económicamente, por decir algo, ¿no? Entonces, generamos expectativas y luego los proyectos que hagamos tienen que todos tener un sentido para que sean un buen vehículo para lograr estos objetivos. Y ya con eso termino. Lo que no se mide, ¿no? No funciona. Entonces, necesitamos medir en base a los objetivos estratégicos que planteamos. La mayoría de empresas en el mundo
¿no? No en Brasil, no en Perú, no en Latinoamérica, sino en el mundo, miden indicadores que son como indicadores del proceso. Número de voluntarios, número de beneficiarios, número de horas. Donde falta medición es en medir resultados en base a los objetivos que se persiguen. O sea, si lo que yo quiero es educar en emprendimiento a pequeños empresarios o a jóvenes, tengo que evaluar su aprendizaje, tengo que evaluar qué tanto aplican lo que aprenden y tengo que evaluar si finalmente la aplicación de estos conocimientos está ayudándoles a prosperar económicamente, que sería como el objetivo, el impacto que se quiere lograr, ¿no es cierto? Entonces, todo está amarrado. La gestión estratégica va desde el planteamiento de los objetivos a los actores involucrados y las métricas que finalmente nos van a dar una retroalimentación ágil que nos permita hacer ajustes en los proyectos que estamos ejecutando. Obrigada, muito bom. Acho que temos aí muitos desafios, né? Engajamento, mensuração, enfim, todos nós temos. Mas eu vou puxar um gancho da conversa, da sua fala, que eu acho que é muito importante também, que é a questão do voluntário, né? Do colaborador. E uma outra tendência que a gente tem observado é de usar o voluntariado também como uma ferramenta de desenvolvimento, né, desses colaboradores, seja pessoal, profissional e até de, enfim, retenção de talentos, enfim. Então, eu queria ir um pouquinho para esse lado agora, né? Óbvio que eu acho que já entra também muito na questão do engajamento e o quanto isso é desafiador, mas eu vou começar a pedir para vocês de compartilhar um pouquinho como o programa de voluntariado tem trabalhado esse desenvolvimento dos colaboradores e até se conectado com outras áreas da companhia, né? Além da responsabilidade social, a gente acaba tendo interface também com RH, marketing e outras áreas pensando nesse foco. Então, queria que você compartilhasse um pouquinho. Só um minutinho, eu vou dar um sinalzinho aqui quando estiver acabando, porque daqui a pouco eu vou estar me mandando WhatsApp aqui, Bia, o tempo. Abre o olho assim, que daí eu já vou saber que eu vou parar. Bom, acho que você falou uma palavra, Bia, que acho que já vai puxar um pouco dessa questão do desenvolvimento do colaborador, que é a retenção de colaborador. Mas acho que antes da retenção tem a atração de talento. Porque hoje, no meu RH, se a gente não conta que a gente tem uma área de responsabilidade social, que a gente se preocupa com a parte de sustentabilidade, que a gente tem um programa de voluntariado, se o salário é o mesmo que o do vizinho, talvez o vizinho ganhe se a gente não tiver uma área dessa, não propor ações como essa. Então, começa com a atração de talento. E a retenção, obviamente, isso vira um diferencial dentro de casa. Antes também de falar um pouco sobre a questão de habilidades, você falou das áreas internas. É muito importante a gente ter uma parceria muito forte, não só com o RH, mas também com o marketing, porque são as duas áreas que mais vão te ajudar a falar sobre o programa de voluntariado, a atrair mais pessoas. Então, acho que, quando eu penso em áreas internas, são as duas que eu sempre penso. Eu preciso ser muito amigo delas, porque elas vão me ajudar. E quando eu olho para habilidades, são muitas. Desde a gente pensar em visão de mundo, porque o banco está na Faria Lima, a bolha da bolha. Então, sair dessa bolha, furar essa bolha e ir para uma outra realidade. Até compartilhando, a gente estava, nesse final de semana que passou, na ocupação Anchieta, que é assim, 16 quilômetros do banco. E, assim, gente, uma outra realidade, né? Então, levar o nosso colaborador para lá, para ele vivenciar isso, já é uma habilidade que ele tem que ter de visão de mundo. O mundo não é só essa aqui da Faria Lima. O segundo ponto, e até dentro dessa nossa ação que a gente fez com a Litro de Luz, porque a gente foi botar poste de luz na comunidade, foi a questão de criatividade. Por que criatividade? Porque a gente não tinha todos os equipamentos necessários para poder fazer lá a massa, lá o cimento e colocar o poste. E aí eu vi uma colaboradora falando, a gente não tem aqui o funil para colocar. E aí, agora? Ela pegou uma garrafa, cortou a garrafa, criatividade. Assim, o fato de você ter que se reinventar. E no nosso trabalho, no dia a dia, a gente tem que estar sempre se reinventando. Então, a própria criatividade também é um ponto. A comunicação, a gente aprender a se comunicar, a gente aprender a se relacionar. Então, tem algumas áreas que são mais introspectivas. No voluntariado, eu nunca vi alguém desanimado no voluntariado. É sempre alguém muito extrovertido e high.
Então, assim, essa questão de você poder se relacionar, conhecer pessoas novas, se comunicar, e acho que um outro ponto é a escuta ativa. Né? Então, você aprender a ouvir o outro lado, porque, normalmente, dentro de uma empresa, a gente acha que sabe tudo, né? Dentro da tua área. E, quando você vai para uma outra realidade, você vai aprender mais do que ensinar. Quando a gente falou do programa de mentoria, lá atrás, é um pouco sobre isso, assim, porque o mentor, ele fala, não, eu sei sobre planejamento estratégico, é óbvio, eu sei, mas você sabe, dentro de uma empresa, que você tem todas as ferramentas. E como é que você vai trabalhar essa mesma coisa numa organização social que não vai ter essas ferramentas pagas que a gente tem? Então, essa questão de você se reinventar, e muito a parte de resiliência, assim, né, que eu acho que, para mim, a sociedade civil como um todo, ela é muito resiliente. E aí, para finalizar só no desafio, a gente está aqui falando a melhor parte, né, que é a questão de ter um programa de voluntariado super estruturado, hoje com grandes resultados, mas existe um desafio, sim, 2, na verdade. Um que é se inovar, porque inovar no voluntariado é bem difícil. Assim, a gente tem esse delito do luz, porque a gente descobriu, mas assim, como é que a gente traz mais ações diferenciadas também para o nosso colaborador? Ainda mais quando a gente quer trabalhar em estratégia. Então, a nossa estratégia hoje no banco é educação, meio ambiente e empreendedorismo. Meio ambiente, eu só vejo plantação de árvores. Se alguém tiver alguma coisa diferente, me avisa, porque eu quero. Então, essa questão de você inovar. E um outro ponto é a comunicação, porque, por mais que você tenha todos os canais de comunicação ali, WhatsApp, Teams, e-mail, eu brinco com o meu time, só falta eu sair gritando aqui no meio da empresa para poder falar, pessoal, vamos para o voluntariado, porque a comunicação também, a gente tem tanta coisa para prestar atenção, que às vezes a gente não consegue chegar na pessoa para poder falar sobre o voluntariado. Então, compartilhando alguns desafios aqui também do banco. Muito bom, acho que é importante essa inovação, né? E acho que a troca de conhecimento, né, também permite essa inovação, tanto de nós aprendermos com o terceiro setor, como eles também absorverem tecnologia, ferramenta, enfim, é super importante. E, Mônica, eu vou pedir também para você conectar esse tema. Você já trouxe um pouquinho disso na sua primeira fala, né, de trazer um programa específico para estagiários que estão entrando e estão iniciando nessa cultura, né, da companhia através do voluntariado. Mas sei que vocês também trabalham isso com comitês de diversidade e inclusão e outras coisas. Queria que você contasse um pouquinho. Sim, a gente tem diferentes iniciativas, né? Vale falar que um dos valores da Alcoa é cuidar das pessoas, né? E quando a gente fala, não é somente das pessoas que estão trabalhando na Alcoa, mas sim das pessoas que estão nas comunidades junto com a gente, né? Então, a gente procura levar esse valor de forma muito forte. E a gente tem também né, parcerias com o RH, sofro das mesmas das mesmas questões que você, Juliana, e eu acrescentaria só mudando um pouquinho, mas eu acrescentaria que foi, no período da pandemia, a gente teve que reformular todo o programa também, enfim, fazer as ações, né, de forma virtual, online, e hoje está difícil para trazer as pessoas para o presencial. Então, também acrescentaria esse desafio, assim, da gente conseguir resgatar as pessoas para o presencial. E aí, então, nessa gama, né, de iniciativas que a gente procura oferecer para as pessoas, a gente foi sentindo cada vez mais a necessidade de levar o que a Alcoa faz dentro, né, dos seus programas de inclusão e diversidade para as comunidades também. Então, dentro da Alcoa tem os comitês, as redes de mulheres, de pessoas com deficiência, étnico-racial, público LGBTQIA+, e aí a gente separa algumas iniciativas do ano específicas para fazer em conjunto com essas redes. Então, muitas delas a gente faz em parceria com as metodologias do Atados, né, que já traz uma metodologia própria, né, e prepara, capacita os voluntários para atuarem com um tema. Então, a gente tem aumentado cada vez mais esse número de ações. Temos programas de carta e mentoria, né, com meninas, jovens mulheres, pessoas com deficiência. Uma atividade muito interessante aqui em São Paulo, que foi a troca de quadros, né, com pessoas com deficiência intelectual. Tivemos uma primeira ação em Poços de Caldas, que foi com uma tribo indígena. Então, foi o primeiro contato ali da Alcoa com com a tribo, enfim. Então, foi, né, interessante porque a gente tinha que conhecer, né, tinha que entender, tinha que respeitar,
Então, assim, a aproximação tinha que envolver tudo isso, né, assim, para que a gente pudesse fazer algo respeitoso e que fosse de interesse da própria tribo. Também temos, né, iniciativas com foco em pessoas negras. Tivemos uma iniciativa de troca de carta e livro, né, para a gente promover o letramento racial das pessoas. Então, enfim, a gente procura fazer todas essas iniciativas para que as pessoas, né, se envolvam cada vez mais e também pensando em atrair talentos, né. Nesse ano, a gente tem a felicidade de ter uma estagiária que entrou no programa de estágio desse ano, que foi uma aluna de um programa nosso de voluntariado. Ela esteve, quando ela era estudante da organização, ela esteve lá no escritório para participar de uma atividade de um dia, e ela entrou como estagiária agora no programa desse ano. Então, assim, são algumas, né, histórias que a gente tem muito orgulho de contar, de promover cada vez mais, ajudar a promover a inclusão e a diversidade. A gente tem, dentro do Instituto, um dos pilares é o engajamento da sociedade, engajamento e mobilização. Então, faz parte da nossa estratégia, né? Então, cada vez mais a gente procura trazer as iniciativas de forma propositiva para a gente buscar mesmo trabalhar essas questões, né, para a Alcoa como um todo. Então, a gente tem, assim, certamente, né, muitos desafios, às vezes até de logística, né? A gente está em situações, em regiões muito assim, diferentes daqui de São Paulo, né? Que a gente, o ano passado, por exemplo, teve uma ação em São Luís, em uma ilha vizinha à ilha de São Luís. E aí eles precisaram levar, né, toneladas de alimentos que foram arrecadados pelos voluntários e brinquedos para as crianças. Foi uma ação de Natal. Muitas crianças ali que nunca tinham visto Papai Noel, pessoalmente. Então, coisas assim que, né, mexem com a gente, mexem com o coração das pessoas, enfim. E aí a gente procura promover, né, essas ações para também levar a cidadania, promover cada vez mais a cidadania das pessoas. Muito bom. Acho que é aquele olhar sistêmico também, né, sobre o impacto que a gente está gerando. E acho muito legal essa comunicação sobre esses cases. São a nossa mensuração de impacto também quando a gente tem essas histórias para compartilhar. Jaime, eu queria que você complementasse a fala das meninas e contasse também um pouquinho sobre a sua experiência no Peru, né, em outros lugares da América Latina, mas também um pouco sobre o quanto também quem está recebendo as ações do corporativo também podem se desenvolver e trabalhar essas habilidades. Genial. Para desarrollar competencias, se necesitan experiencias que duren lo suficiente. No pueden ser experiencias muy cortas. O sea, en un evento de un día no vamos a desarrollar muchas competencias, porque necesitamos más. Al final, desarrollar competencias tiene que ver con modificar comportamientos. Entonces, eso toma tiempo. Proyectos de mentoría, por ejemplo, son excelentes porque tienen una duración suficiente y normalmente son proyectos que retan a los colaboradores, a los voluntarios, los sacan de su zona de confort. Y al retar al voluntario, el voluntario tiene una oportunidad para crecer, tiene una oportunidad para aprender cosas que de repente hoy no domina y que para poder cumplir con el rol que le están encargando en la mentoría o en cualquier otro proyecto en el que esté participando, va a tener que aprender algo, va a tener que aplicar alguna idea nueva, va a tener que poner en práctica algo diferente, ¿no? Y eso le va a permitir desarrollarse. Entonces, los voluntariados que son un poco más prolongados en el tiempo son el vehículo ideal para lograr desarrollar competencias a través del voluntariado. Y no son solo las mentorías, también hay proyectos, hay digamos, formatos de voluntariado en los que los voluntarios, valga la redundancia, pueden identificar un problema, plantear una solución, diseñar un plan y posteriormente ejecutar ese plan. Entonces, pueden vivir como todo el ciclo de vida de un proyecto, desde el inicio hasta el final, medir el resultado, ¿no?, de su proyecto, y eso es una gran experiencia muy potente para el desarrollo de competencias. Ahora, las empresas que realmente quieren desarrollar competencias ya lo están haciendo desde el área de gestión humana.
O sea, ya tienen un modelo de competencias definido, ya están definidas las competencias, probablemente ya tienen hasta una forma de evaluar el desarrollo de competencias, y nosotros, si desde el voluntariado lo vamos a gestionar, lo tenemos que hacer en parcería con ellos, ¿no? Esa tiene que ser como una sinergia, una alianza interna indispensable para que esto se dé, porque nosotros no somos los expertos en desarrollo de competencias. Los expertos son los del área de gestión humana, ¿no? Los de recursos humanos. Entonces, ahí hay una necesidad si es que vamos a gestionar el programa con este objetivo, ¿no? Partir de lo que ellos ya tienen definido, partir de las herramientas con las que ya están trabajando y que lo que nosotros hagamos sea una oportunidad más que ellos también pueden aprovechar para lograr el objetivo que ellos tienen desde su área y que el voluntariado sirva para ese fin, ¿no? Ahora, ¿cómo lo conectamos hacia la comunidad, ¿no? Hay muchos proyectos sociales, hay muchos proyectos de voluntariado que también tienen como objetivo el desarrollo de competencias en líderes de la comunidad, por ejemplo, o en directores de escuelas, o en jóvenes que están en un proceso de preparación y que queremos desarrollar sus competencias para elevar su empleabilidad. O sea, hay muchas aplicaciones muy concretas de esto y, digamos, normalmente esto conlleva un proyecto largo también. O sea, si yo quiero desarrollar estas competencias en jóvenes para mejorar su empleabilidad, no lo voy a hacer en 5 sesiones de 1 hora. O sea, les puedo hablar de las competencias, pero no se las voy a desarrollar. Si yo le quiero realmente tener un proyecto que desarrolle competencias, tendré que encontrar un proyecto un poco más largo, que sea más como de acción, donde los jóvenes tengan que realizar acciones sobre las cuales ellos puedan aplicar y aprender. Y entonces eso del otro lado conlleva un voluntariado más largo donde el voluntario también se desarrolla. O sea, los dos están desarrollando desde enfoques diferentes probablemente sus competencias. Nosotros ahora, por ejemplo, voy a tratar de contarlo muy rápido, tenemos un programa de mentoría para funcionarios públicos, donde voluntarios con mucho expertise empresarial los acompañan durante 6 meses. Y las reuniones son semanales. Entonces, el objetivo de ese programa es el desarrollo de competencias de los funcionarios públicos. Se hace tomando como objeto de trabajo un proyecto que ellos están queriendo implementar y que están implementando en su labor. El mentor acompaña la implementación de ese proyecto. Y si bien en este caso no es un objetivo del proyecto desarrollar las competencias de los voluntarios, les aseguro que eso está pasando igual, ¿no? Porque está altamente correlacionado. Entonces, eso sería una forma de ver cómo se ve hacia afuera, digamos. Perfeito. Acho que é muito bom. Tivemos muitas falas incríveis. Acho que é isso da gente entender também o negócio, o propósito da companhia, o desenvolvimento, para onde a gente quer caminhar. Existem oportunidades de mentoria, de programas que apoiam em gestão, nas escolas, educação, enfim, acho que conseguimos aí trazer bastante coisa. É um tema que a gente poderia ficar horas, mas a gente está aí com a limitação de tempo. Então, eu vou passar um pouquinho para a pergunta de vocês. Me falaram aqui que rolaram muitas perguntas, então a gente vai focar aqui em 3 rapidinhas para eles compartilharem, mas a gente responde para vocês depois as outras. A gente vai juntar aqui o pessoal e a gente responde. Eu vou começar pedindo para a Ju e para a Mônica compartilharem um pouquinho como funcionam as horas dedicadas do voluntariado dentro do BTG e do Instituto Alcoa, da Alcoa. Se vocês, enfim, abonam pontos, tem horário de trabalho, a Mônica já trouxe um pouquinho também. E como funciona, principalmente para a Mônica, com os funcionários de operação, né, que a gente sabe que é um desafio, engajamento e liberação. Queria que vocês compartilhassem rapidinho. Quer começar? Acho que o teu vai ser mais complexo que a operação. Bom, dentro do banco, quando a gente olha para as horas, a gente não tem hoje um termo
né, a gente libera 3, 4 horas, 5 horas por semana para o voluntariado, porque quando a gente fala de voluntariado corporativo é durante a semana, né, durante o horário de trabalho, mas é super flexível. Tanto que, por exemplo, a gente tem muitas ações que é ao longo da semana. E aí o nosso colaborador ele pode ir desde que ele só peça liberação para a liderança dele. E a gente tem algumas opções no final de semana. Aí a pessoa pode realmente escolher. Mas ali no banco é muito mais um se reorganizar. Um combinado. É um combinado, né? E a gente incentiva muito. E é bom assim o incentivo porque tem o ponto desde assim, vai, quanto, ó, agora você não pode ir. Então, acho que essa relação com a liderança também é super aberta. Então, do nosso lado, não tem mais um compromisso de conversar com a sua liderança. Legal. É o mesmo para a Alcoa, assim. A gente não tem uma quantidade máxima de horas que a pessoa possa fazer durante o horário de trabalho, por exemplo, mas ao longo do ano as equipes que são responsáveis pela organização das atividades, elas vão junto com a liderança definindo aquelas que poderão ser feitas durante o horário de trabalho e aquelas que serão nos finais de semana. Porque tem essa questão, né, de conseguir atender as pessoas que trabalham em turnos, né, que são ali as pessoas da operação. Primeiro que tem a dificuldade de comunicação com as pessoas, porque não tem acesso, né, a e-mail, enfim. Então, também tem todo um trabalho ali das equipes, né, de relações comunitárias para conseguir avisar para as pessoas sobre as atividades, engajar essas pessoas. Mas a gente tem, né, os diretores das unidades operacionais fazem parte do conselho do Instituto Alcoa. Então, eles sabem, né, desde o início, qual é o nosso planejamento e que, em determinados momentos, a gente vai fazer essas solicitações para que as atividades aconteçam em horário de trabalho, justamente para atender as pessoas que estão em turnos, né, para que elas possam participar das atividades ao longo do ano. E como a gente tem uma programação, né, de 9 actions, por exemplo, outras ações com atados, outros parceiros, os grupos do Vamos, as pessoas conseguem ir se adequando para as ações conforme elas vão sendo programadas. Mas é um desafio, sim. Bacana. Acho que tem sido uma tendência também essa coisa um pouco mais flexível e de alinhamento com a liderança direta, e aí também a importância da gente engajar a liderança, né, no programa e nas nossas ações. Mas a gente sabe também que existem outros formatos, né? Existem empresas que têm liberação de horas mensais, existem aquelas que têm a semana do voluntariado, e aí tem liberação do dia, enfim. Acho que é muito de acordo com também a cultura e organização e planejamento da empresa. Jaime, tem uma pergunta para você, que é sobre a mensuração de impacto nas ações sociais. Há formas de mensurar se as horas dos colaboradores ou o investimento doado, de fato, trazem impacto e que tipo e qualidade desse impacto? Tá. Sobre a mensuração de impacto, se há uma forma da gente mensurar, né, se essas ações e o investimento geram, de fato, esse impacto, né, que a gente pretende e espera com as iniciativas. Gracias. El foco de esa medición para saber si logramos el impacto tienen que ser resultados, pero resultados directamente relacionados con el objetivo. O sea, no tanto el número de voluntarios o el número de beneficiarios y ese tipo de indicadores, sino lo que daba como ejemplo hace un rato, ¿no? Si estoy enseñando el aprendizaje, medir el aprendizaje, como lo miden las escuelas o las universidades. Si estoy en un programa de mentoría, eso tiene un objetivo probablemente de empoderar a los emprendedores sociales, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esto? ¿Cómo se concreta ese empoderamiento? ¿Qué es lo que yo estoy esperando que ocurra como cambio? Y evaluar si es que eso está ocurriendo, ¿no? Este tipo, si estoy sembrando árboles, no es el número de árboles que planté, porque el objetivo no era plantar un número determinado de árboles, el objetivo probablemente era recuperar un territorio que se sostenga en el tiempo, que eso mejore el recurso hídrico, ¿no?, de la zona. Entonces, esas otras cosas son las que tengo que evaluar, las que están un poco más allá de lo inmediato.
y normalmente la evaluación, algo de esto lo puedo medir en el momento que estoy terminando de ejecutar las acciones, pero algunas otras métricas las tengo que recoger un tiempo después, ¿no? Eso implica cambiar esa gestión en donde yo voy moviéndome de una población a otra y todo el tiempo moviéndome. Si quiero evaluar resultados e impacto de mi trabajo, no me puedo desvincular totalmente de donde ya estuve antes, sino tengo que volver a medir, por ejemplo. Eso es parte, creo, del reto. Muito bom. Acho que a gente teve uma troca mais cedo também sobre impacto, né? E é um desafio para todo mundo, mas acho que é um ponto importante de que a mensuração do impacto é algo também ao longo do tempo, né? E depende do tipo de ação e programa que a gente está propondo, mas a mensuração dos resultados também precisam vir muito conectadas ao objetivo. Então, é muito importante esse olhar estratégico para a definição dos objetivos e escolha dos indicadores que as meninas trouxeram também. Solo quisiera complementar algo. Esta evaluación no es un esfuerzo académico, ¿no? O sea, tiene que ser muy práctico. O sea, yo estoy evaluando para tener información pronto y poder hacer mejoras al proyecto que estoy implementando. O sea, yo no evalúo al final para saber si funcionó. Yo evalúo a lo largo del camino para saber si lo que estoy haciendo está funcionando. Y es como con una mentalidad de agilidad, ¿no? Como si estuviera haciendo estuviera evaluando un prototipo y estuviera haciendo como un sprint corto para tener feedback, ver si funciona y mejorar. Esa es un poco la mentalidad, más de aprendizaje que de evaluación técnica al final, ¿no? Sim, muito bom. Bom, obrigada, gente. A gente queria mais tempo, temos muitas coisas, né, para falar sobre o tema. Acho que a minha mensagem final vai ser, enfim, fiquem conectados aí à rede do Atados. A gente está sempre trazendo e conversando sobre tendências, sobre como inovar dentro do voluntariado e sobre no impacto social. Existem pesquisas aí, né, para a gente também estar de olho, atento. Então, no próximo painel, a gente vai conversar com o pessoal do Ethos, que tem uma pesquisa muito bacana. O GIF, IAV, Points of Light, o Atados também, a gente faz as nossas pesquisas e vai trazendo para vocês. Não dá para a gente passar por todas as tendências e todos os desafios, mas a gente está aí para trocar mais, conversar. A gente vai responder as perguntas de vocês que a gente não conseguiu trazer para os convidados. E muito obrigada, gente, por todas as trocas. E fiquem aí para os próximos conteúdos. Obrigada. Obrigada, pessoal.